Se você já teve aula de álgebra, lembra aquelas aulinhas de álgebras lá de matemática, você já deve ter mais ou menos uma ideia aí do que é variável. A gente já vem conversando sobre um tempinho que é variável, né? Vocês têm visto aí algumas atribuições a variáveis durante as aulas ao vivo. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre variáveis, porque elas são muito importantes não só para o ambiente operacional, como a gente tem visto, mas também para scripts em shell, que é o assunto que a gente está falando agora, né? A atribuição de variáveis é muito simples, a gente vai expandir um pouquinho isso daí. A gente vai começar a trabalhar com cálculos, né? Então vamos tentar fazer operações simples por enquanto, soma, subtração, divisão e multiplicação, e atribuir esses valores a variáveis, criar contadores, etc. Ok? Então, mão na massa, vamos lá. Eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios aí do Udemy para acompanhar essa pré-aula. E qualquer dúvida, na aula ao vivo, não esqueçam de falar com a gente ou mandar e-mail aí para treinamento@centralunix.com.br, ok? Vamos lá, pessoal, variáveis. Como vocês puderam notar, a gente vem falando de variáveis já há um bom tempo, pelo menos desde o começo do treinamento, né? E a gente vai continuar falando sobre variáveis, porque variáveis ele é um conceito bastante amplo, dá para você usar de várias formas. Mesmo nos cursos mais avançados, você vai aprender maneiras diferentes de atribuir valor a uma variável. Você já tem utilizado o Unix, né, desde o começo. Né, a gente sabe, a gente conhece bem o prompt do comando shell, vamos chamar assim, do Bourne shell, do Korn shell. E são as variações que nós vimos aí. Né? O que muita gente não sabe é que o shell, o bash, o Korn shell, né, tem uma linguagem de programação embutida nela, que é o shell, né? E é utilizado aí por várias pessoas para facilitar a realização de várias tarefas administrativas no Unix. Tá? Existem várias distribuições, vários shells aí, e você tem que seguir um padrão. Né? O legal de você definir um shell para ser usado, um shell para ser seguido, é que você pode portar isso daí para vários outros sistemas de Unix. Né? Os interpretadores de comandos, né, que aquela linha de comando que a gente tem visto até agora, são programas feitos aí para fazer a interface entre o usuário e o seu sistema. É através dele que o usuário vai mandar um comando para o interpretador executar. Então, uma das vantagens de você ter um script shell é que os scripts não precisam ser compilados. Né? Apesar de ser uma linguagem de programação diferente das outras linguagens, basta você criar um arquivo texto, né, um texto qualquer, e inserir neles os comandos do Unix normalmente, né? E dar esse arquivo lá a definição de shell script. Como que você vai definir que ele é shell script? Vai tornar ele executável, lembra lá do comando chmod. Né? Então eu vou dar aqui alguns pequenos exemplos, né, para reforçar o que a gente já viu sobre variáveis. Né? Então, por exemplo, eu vou criar um arquivo aqui chamado teste, né? E vou definir aqui que o meu shell, o shell que eu vou usar nesse script é o Bourne shell, /bin/sh. Essa primeira linha, ela é importante existir em todos os scripts. É ela que vai fazer com que o seu script seja portável. Se você trocar de máquina, se você for levar esse seu script para um outro servidor, e o outro servidor, por padrão, se ele estiver configurado com C shell, com Korn shell, com bash, não importa. O seu script ele sempre vai rodar em Bourne shell. Ok? Isso que vai deixar o seu script portável e vai te dar menos dor de cabeça. Ok? E vou dar lá um echo simples. Echo, abre aspas, olá mundo, para não perder o ritmo, né? Todo o primeiro programa é olá mundo, né? E feche com aspas duplas. Vocês vão ver daqui mais para frente que esse detalhe das aspas duplas ele é muito importante. Então, toda vez que você tiver uma string, seja essa string um echo simples, como é o caso, ou uma atribuição de variáveis, você tem que colocar essa string entre aspas duplas. Né? A gente sai, dou lá o comando chmod, executo, pronto, tá lá. Esse é um scriptzinho shell
bastante simples. A gente já fez alguns nas aulas ao vivo, né? Por que eu fiz isso? Porque eu quero começar a falar um pouquinho mais detalhado sobre variáveis, né? A gente sabe aí que variáveis são caracteres que armazenam dados, uma espécie de atalho, né? A gente pode chamar atalho. O shell ele vai reconhecer uma variável quando você coloca o caractere dólar na frente, né? Ou seja, a diferença entre uma palavra normal e uma variável é que você vai dizer ao shell que é uma variável precedendo o nome da variável do caractere dólar, do caractere cifrão. Ok? Por exemplo, valor igual a x, né? Se eu quiser fazer um eco nesse valor, eu dou lá o comando echo $x, ok? É dessa forma que você vai informar para o Unix que você está fazendo referência a uma variável, tá? O valor pode ser uma frase, pode ser número e pode ser até outras variáveis e comandos também. O valor que a gente vai colocar aqui nas variáveis, ele pode ser expresso entre aspas dupla, entre crases e entre apóstrofos, tá ok? Por enquanto, a gente vai ver só aspas dupla e crases, tá ok? As aspas, elas vão interpretar as variáveis que estiverem dentro do valor, ok? E a crase, ela vai interpretar o comando, ok? Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, variável, eu vou colocar aqui, antes de colocar a variável, vou criar uma variável chamada usuário. Crio lá uma variável chamada usuário e dou o valor x nela, por exemplo, ok? E vou criar uma outra variável chamada teste. Eu vou escrever a string echo, vou colocar string lá, variável, vou chamar ela de y igual, abre aspas, eu estou logado como usuário, $usuário, fecho aspas, enter. Quando eu dou o comando echo $variável, $y aqui, que vai ter lá, eu estou logado como usuário, ele vai trazer para você o valor da variável, ok? Por outro lado, se eu fizer aqui variável igual crase who am I, fecho crase, vou dar lá um echo, né? Echo $variável, o que vai estar lá? Ele vai executar o comando que tiver entre a crase, ok? Ou seja, o resultado do comando vai ser atribuído à variável, ok? Se você quiser criar um script em que o usuário interaja, é possível, tá? A parte do redirecionamento de entrada e saída, a gente vai ver isso mais tarde. Eu falei isso agora porque muita gente deve estar curiosa com relação a isso, tá? Mas o que eu quero que vocês notem agora, por enquanto, é essa diferença entre o uso das aspas e da crase. Esse é o nosso primeiro passo. Variável tem muito mais que isso, mas para a gente começar, vamos trabalhar em cima dessas duas informações, ok? Existem vários exercícios no Udemy, eu vou pedir para vocês fazerem, se possível antes da aula ao vivo, ok? Trazer as dúvidas para cá, ok? Isso aqui é importante para a gente poder começar a trabalhar com estruturas mais complexas dentro de um programa em Shell. Controles de fluxo com if, por exemplo, loops, tá? Então, para a gente começar a deixar os nossos scripts mais complexos e mais completos também, é importante a gente notar essa diferença aí entre variáveis, ok? Então vamos em frente, seguindo com os exercícios aí e tragam suas dúvidas para a aula ao vivo, ok? Tá lá.